Olá, queridos alunos, tudo bem? Como vocês estão? Já que essa semana nossa aula não deu para ser ao vivo, nós vamos então nós vamos de aula gravada, tá? Então, qual é a minha ideia para hoje? Hoje nós vou falar para você de um assunto novo. Então, nós vamos trabalhar com o módulo 6 e a página é 65. Eu colei aqui e olhei na minha página. Por que que eu vou fazer assim? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês a nossa nova teoria, que é um assunto super legal, bem novo, bem atual na biologia, e vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre isso. E aí, na próxima aula, no nosso próximo encontro, ele vai ser ao vivo. E aí, eu explico para vocês tudinho, dou uma retomada no assunto, tiro as dúvidas de quem não entendeu, e aí a gente faz os exercícios relembrando o assunto. Combinado? Bora lá? Então, vamos para a nossa aulinha. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E nós vamos de célula-tronco. É um assunto mega atual e é muito legal entender, porque hoje se fala muito em célula-tronco. Então, qual é a ideia? Vocês vão aprender o básico que vocês precisam aprender, é óbvio, né? Para quando alguém falar sobre o assunto, a gente não ser tão ignorante, né, com relação a essa questão, tá bom? Aqui está uma ideia, né, uma figura muito bonitinha que fizeram, né? Então, aqui a gente tem uma célula, que é a célula zigoto, que é a célula que a gente chama de célula ovo também, que é uma célula formada depois da fecundação dos dois gametas. Então, junto espermatozoide mais óvulo, vai formar essa célula que a gente chama que é a primeira célula do ser vivo, que é a célula chamada zigoto. O zigoto não é a célula que a gente chama de célula-tronco, tá? Depois eu vou falar para vocês, na verdade já tem uma dica aqui. Então, essa célula ela começa a se dividir. Uma célula vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, sofrendo um tipo de divisão celular chamada de mitose, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar e vocês vão aprender ou rever, né, todinha essa divisão ao longo dos anos aí. E essas células vão formar uma estrutura que a gente chama de blastocisto. Tá? Nos animais a gente chama de blástula, no ser humano a gente vai chamar ela de blastocisto. É essa célula que vai se ramificar, dando origem aos diversos tipos celulares. É isso que a gente vai falar hoje. Então, existe uma estrutura que aparece durante a embriogênese, tá? Que é um processo de formação do embrião. Então, existe uma etapa que a gente chama de blastocisto, que é onde eu encontro essas células chamadas de células-tronco. Tá? Qual é a ideia? O tema da aula é potenciais terapêuticos, mas na verdade a gente vai falar dessas células-tronco para a gente conhecer. Esse é o nosso intuito. Então, nós vamos devagar para você compreender aí o que esse material traz para a gente. Deixa eu só pegar o meu laser. Então, vamos lá. Olha só, o que são células-tronco, né? As células-tronco são células capazes de se dividir, sofrer mitose e de transformar outros tipos de células. A gente tem mais de um tipo de célula-tronco, tá bom? A classificação delas vai ser de acordo com o estágio que eu encontro, o momento em que eu encontro ela, ou de acordo com a potência dela de se dividir em vários tipos de células, tá? Eu vou fazer um comentário ao longo da nossa aula, eu vou comentar algumas coisas e o que já apareceu em vestibular que você deve saber. Então vamos lá. Elas podem ser programadas, existe alguns experimentos hoje que reprogramam as células, eu vou falar disso também para vocês, para desenvolver funções específicas. Então, eu quero que essa célula ganhe determinada função, uma vez que se encontram em um estágio em que ainda estão totalmente
não estão totalmente especializados. Então, essas células que a gente chama de célula-tronco são células que ainda não possuem uma função determinada. Então, são células ainda que vão se especializar. Então, é isso que é célula-tronco, é uma célula que pode virar um outro tipo de célula. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. São células que podem se dividir, se replicar, gerando outras células, então capacidade de multiplicação, e essa capacidade ela é muito importante, tá? E ela tem a capacidade também de se transformar em outros tipos de células. Aqui eu tenho uma classificação que uma vez caiu na Unicamp, que a Unicamp dizia assim, ó, o que são células-tronco totipotente? Tá? Porque a gente tem dois tipos de células-tronco. As células que a gente chama de totipotente, que é aquela célula que pode virar qualquer célula do nosso organismo. Qualquer uma. Pode virar neurônio, pode virar célula muscular, essa pode virar célula do tecido epitelial, pode virar célula do tubo digestório, tá? Célula muscular. Então, esse tipo de célula, que pode se especializar em qualquer outro tipo, ela é chamada de totipotente. E a Unicamp perguntava onde ela é encontrada, tá? Por que que a Unicamp perguntava isso? Porque existe um outro tipo de célula com uma limitação de diversificação ou de especialização, que é a célula chamada multipotente. A multipotente é uma célula que ela tem já uma restrição. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma célula da medula óssea vermelha, é uma célula que não pode virar neurônio, não pode. E também é uma célula que não pode virar músculo, também não. Mas é uma célula que tem a capacidade de se transformar em todos os tipos de células sanguíneas, ou num grande número de células sanguíneas, tá? Porque essa é a maneira correta de dizer, aí depois mais para frente a gente fala disso também. Tá? Então, se eu pegar uma célula tronco encontrada na medula óssea vermelha, ela tem uma capacidade gigantesca. Ela pode virar um neutrófilo, ela pode virar um basófilo, ela pode virar uma hemácia, ok? Então, os mais diversos tipos de células sanguíneas, mas só célula sanguínea, não vira neurônio, como eu falei anteriormente, não vira músculo também, ok? Então, eu tenho uma restrição. Agora, a totipotente, que a Unicamp perguntava, é aquela célula daquele estágio que eu mostrei na foto lá, do blastocisto, que vira qualquer parte, qualquer célula do nosso corpo. Tá? Então, ela é encontrada no blastocisto, ok? Que aí é uma estrutura que eu encontro num determinado estágio do desenvolvimento embrionário, que é o blastocisto. Aí a Unicamp perguntava qual é a fase, tá? E aí depois eu falo disso também para vocês ao longo da aula, tá? Que aí eu vou detalhar mais um pouquinho, então nós vamos bem devagarinho, então vamos que vamos. Aqui tem uma outra classificação, tá? Aqui a classificação é com relação aos tipos ou com relação a onde eu encontro essas células. Deixa eu só fechar aqui, isso fica melhor. Então vamos lá. Eu posso classificar, o nosso material classifica como 3 tipos. Então a gente tem as células-tronco embrionárias, que, de acordo com o nome, já dá para a gente dizer aonde a gente encontra, aonde? No embrião, ok? Que é essa que eu acabei de falar para vocês, que é a célula encontrada no blastocisto, naquele estágio de blástula, que eu vou mostrar para vocês como é isso daí. A gente tem também as células-tronco adultas, que aí eu já encontro em tecido adulto, que é aquela que é a pluripotente ou multipotente, tá? Então, a tronco é totipotente. A multipotente ou pluripotente é a da medula óssea e do cordão umbilical, ok? Já é um tecido adulto, tá vendo? Embora seja um tecido produtor de várias células. Tem países que existe a possibilidade de você guardar o cordão, as células do cordão
as células do cordão umbilical congelado. Então, você paga um aluguel para o laboratório e mantém isso congelado, porque existe a possibilidade de, no futuro, você usar essas células. Então, imagine que você sofreu uma lesão na sua medula espinhal e você tem a possibilidade de fazer uma terapia gênica e usar essas células que você mantém congeladas. Super legal. No Brasil, não sei se existe isso, tá? Mas existe a possibilidade. E ainda, olha que coisa diferente. Vou falar disso para vocês. Existe ainda células pluripotentes, que a gente chama de induzidas. Ó, ela tem uma potência grande, só que não é a totipotente, que é embrionária, só que ela é induzida, ela é feita em laboratório, ela é reprogramada, tá bom? Quem desenvolveu isso foi um cientista que depois eu falo para vocês. Então, vamos lá. Vamos conhecer esses 3 tipos para a gente aprender. Células tronco embrionárias. Então, elas são, ó, aqui ele coloca como pluripotentes, tá? Isso daqui eu tirei do material de vocês, mas a gente chama ela de multipotente. Por quê? Desculpa, de totipotente. Porque ela é capaz de se transformar em qualquer tipo de célula adulta, qualquer tipo. Então, o termo correto aqui é totipotente, que é o termo que o vestibular, que a FUVEST, que a Unicamp usa. Então, nós vamos adotar o termo que eles vão cobrar, tá bom? Que é o termo mais correto cientificamente. Então, totipotente. Muito bem. Essas células aqui, elas são encontradas no interior do embrião, num estágio chamado blastocisto, que eu já tenho falado para vocês. O blastocisto é essa estrutura que está que na verdade isso aqui é uma foto real no microscópio, tá bom? Então aqui está numa lâmina e eu tenho um aparelho aqui, como se fosse uma seringa, mas é específico para isso, tá? É bem delicado isso aqui, retirando as células desse local. Aqui, notem que eu tenho um amontoado de células aqui e tenho essas células laterais aqui, ok? Aqui, aqui e aqui, tudo bem? Tá. Essa estrutura aqui, ó, na verdade, isso aqui tá segurando, tá tirando daqui. É isso mesmo, isso aqui tá segurando, tá servindo de apoio, tá? Então, aqui tá vendo que tá removendo algumas células. Esse amontoado é chamado de, a estrutura inteira é blastocisto, ok? A estrutura inteira é a fase chamada blastocisto. Esse amontoado é chamado de maciço celular, ok? Esse nome a Unicamp queria na questão, maciço celular. Essa camada de células aqui, ó, elas não são células usadas como célula-tronco. Por quê? Porque no embrião humano, essas células aqui, nesse estágio de blastocisto, essa camada é chamada de blastoderme. Essas células aqui, elas já estão reprogramadas para virar placenta. Então, essas daqui não servem. Então, isso aqui, ó, que eu estou mostrando no laser, é a blastoderme, vai virar placenta nesse animal, tá? Nos mamíferos. E aqui, no ser humano, inclusive. E aqui é onde o embrião vai virar. Então, é onde tem as células que vão virar o embrião, da maneira mais correta falando, né? Então, aqui eu tenho as células tronco, ok? Entendeu a figura? Então, aqui, ó, eu coloquei uma segmentação para você entender, ó. Então, uma célula, que é o zigoto, ela vai se dividir, ó. O núcleo se dividiu, já está dividindo, tá? Por isso que tem 2 núcleos. E aqui vai dividir ao meio. Tá quase dividindo em 2. Aí eu tenho 2, ok? Essas 2 vão virar 4, ó. Então, é mitose. As 4 vão virar 8. As 8, 16. As 16, 32. E as 32 vão virar 64, que é esse estágio aqui, que é a morula, tá? Vocês vão aprender isso em umas aulas sobre embriogênese, ok?
Aí, esse amontoado de células vai dar origem à blástula. A blástula é um amontoado de células, ok? Num canto só, e isso aqui é o maciço celular, que é onde eu tenho as células-tronco. Aqui embaixo é onde eu tenho a blastoderme, que vai virar placenta. Então, da onde eu tiro a célula-tronco embrionária? Dessa porção aqui, desse amontoado. É importante, é óbvio que esse assunto de maciço celular interno, de blastoderme, são nomes que vocês vão aprender no ensino médio. É que lembra que eu falei para vocês que eu já vou passando informações para vocês, porque vocês são capazes e vocês conseguem armazenar essas informações, tá? Mas é um conteúdo bem denso. Eu gostaria que vocês pelo menos guardassem, não precisa ficar guardando mórula, quantas células tem, tá bom? Eu gostaria que vocês guardassem pelo menos a estrutura onde eu encontro, que é a blástula, tá bom? Muito bem. Então, aqui eu tenho mais uma imagem para a gente observar essa questão de células-tronco, tá? Embrionárias. Ó, o zigoto, um embrião de 3 dias, e a blástula, que a gente encontra mais ou menos no 5º dia de gestação. É bem rapidinho. Então, assim, houve a fecundação, então quando que eu tenho células-tronco? 5º dia de gestação, é muito rápido, ok? Hoje existe uma ética biológica que a gente não pode manipular células embrionárias. Então, isso aqui é mais difícil de se pesquisar, tá bom? Então, do ser humano principalmente, de animais eles fazem, mas no ser humano não é possível a manipulação. A não ser que seja uma questão bem assim restrita, bem específica. Eu não sei como é a legislação, mas na época que que a gente estudava na faculdade era expressamente proibido com relação a isso, tá? Não sei como que está hoje, com fins, né, científicos aí, tá? Mas eu acho que ainda não pode a manipulação de embriões humanos em laboratório, ok? No Brasil, eu estou dizendo, tá? Aí eu tenho com 4 semanas, tá vendo que eu já tenho tecidos especializados, então não tem mais célula-tronco, eu vou encontrar aí no embrião, no cordão umbilical. Aí o embrião de 6 semanas, a criança e o adulto, ok? Que aí são células-tronco adultas, que é o que eu vou falar agora para vocês. O que são as células-tronco adultas? Lembra que eu falei que uma das capacidades da célula-tronco, ela dividir, então sofrer muitas mitoses. Então, aí a gente vai encontrar células-tronco adultas nos mais diversos tecidos, ok? Então, ela é obtida principalmente na medula óssea, lembra que eu te falei da medula óssea vermelha, e no sangue do cordão umbilical. Então, são células com uma capacidade mais restrita, mas que ainda tem uma capacidade de especialização em algumas células, um pouquinho mais diversificadas. Então, no sangue da medula, no tecido da medula óssea, que é um tecido hematopoético, que vai dar origem a várias células sanguíneas, e no sangue do cordão umbilical. Lembra que essa é adulta, tá? Mas cada órgão do nosso corpo possui uma quantidade de células-tronco. Então, eu vou encontrar células-tronco dentro do cérebro. Tem uma pesquisadora da USP que encontrou uma área do nosso cérebro que as células vão sofrendo, é uma área bem específica que elas vão sofrendo mitose, ao contrário daquilo que a gente aprende, né? Que neurônio não sofre divisão celular. Tem aquele papo, aquilo que a gente nasceu, a gente só vai queimar, tá? Na verdade, a gente não queima neurônio, a gente desativa a sinapse. O neurônio fica lá, mas ele fica inutilizado, tá? Vocês vão aprendendo isso também. A gente não queima o neurônio, a gente inutiliza ele porque a gente destrói a sinapse, que é onde passa o impulso nervoso. Mas essa pesquisadora descobriu que dentro do nosso cérebro, é uma professora que trabalha justamente com células-tronco, tá? Dentro da USP. Ela descobriu que dentro do nosso cérebro existe sim uma região em que as células se multiplicam, e isso é muito legal, tá? Quem for estudar na USP vai conhecer essa professora.
A gente tem no coração e a gente tem na medula óssea, que eu falei para vocês. Do coração faz a produção da musculatura cardíaca, ok? Deixa eu ver. Essas células são as multipotentes. Lembra que eu falei para vocês do nome delas? Elas não são TOT, elas são multi, por serem menos versáteis do que a embrionária, porque a embrionária é muito top, né? Pode virar qualquer coisa. E agora algo novo. Tá? Não fica assim, ai, como que essa pessoa fez isso? A gente só vai ouvir, né, que essa pessoa fez, porque as técnicas são muito específicas, tá? Então, essa pessoa estudou muito para fazer, não é qualquer cientista que faz isso, e até para gente que não trabalha dentro de um laboratório é até estranho imaginar isso, mas essa pessoa fez, tá? Esse japonês acabou desenvolvendo essa técnica, ok? Isso está dentro da biotecnologia, tá? Naquela área da biologia em que o pessoal trabalha com transgênicos, com células-tronco, com terapias gênicas, tá? Então, essas pessoas ficam especializadas em manipular material genético, DNA. Ok? Ó, foram produzidos em laboratório em 2006 por um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka. Na ocasião, foram reprogramadas células da cauda de um camundongo. Então, ele pegou as células da cauda de um camundongo e essas voltaram a se comportar como células tronco embrionárias. Então, células da cauda de um camundongo é uma célula adulta. E ele conseguiu reprogramar, fazer essa célula voltar a se comportar como uma célula tronco embrionária, aquela que é TOT, aquela que é top, ok? Não vai colocar top na prova, hein? Misericórdia. Em 2007, eles produziram as primeiras células induzidas humanas, ok? Olha aí o trabalho com células humanas, só que aí não foi do embrião, ok? Por quê? Porque se você pega o embrião, eles consideram que você está matando um ser humano. Então, eles pegaram uma célula adulta e induziram, transformando ela em célula-tronco embrionária, tá? Então, eles não manipularam o embrião, eles transformaram uma célula adulta em célula embrionária, ok? O processo de reprogramação se dá através... Olha como ele fez. Ele pegou um vírus que tinha 4 genes, OCT4, SOX2, KLF4 e CMYC, 4 genes. Gene é segmento de DNA. Então, ele pegou um vírus que tem esses 4 genes e colocou esse vírus para infectar essas células da cauda do camundongo e as células humanas que eles trabalharam também, tá? E aí, o que aconteceu? Essas células, elas são infectadas pelo vírus e o vírus insere o material genético dele dentro do material genético da célula e reprograma a célula. É como se um vírus entrasse no meu computador e reprogramasse todo o meu computador. E aí ele começa a funcionar de acordo com as ordens dele. Tá? Então, o vírus infectando a minha célula isso é em laboratório, in vitro, ok? E aí essa célula passa a se comportar como uma célula tronco embrionária, com a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula. É isso que eles fizeram. Aí essas células foram chamadas de células tronco de pluripotência induzida, ok? Ou pela sigla IPS, que é em inglês, Induced Pluripotent Stem Cells, ok? Essa é a ideia. O paciente fez uma retirada de um tecido, essa célula ela é infectada pelo vírus, que tem os 4 genes, aqui ele está mostrando os 4 genes, ok? Colocou, infectou, e essa célula começou a se multiplicar com um comportamento de célula-tronco embrionária. Daí essa célula tem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido. Super legal, né? Por que a gente precisa entender sobre célula-tronco? Na verdade, a importância está sempre ligada ao benefício do ser humano, né? Então, aqui tem
alguns benefícios, então é para entender melhor como o meu organismo funciona, como crescem os tecidos, como os tecidos se mantêm ao longo da vida adulta, para investigação, para compreender como se passa com o que se passa, né, com o organismo durante uma doença, então o comportamento do organismo quando ele é invadido por algum agente patogênico. O desenvolvimento de células-tronco fornece aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças. Ok? Aí eu testo uma droga. Então, eu trabalho com uma doença em laboratório, num determinado tecido, in vitro, e aí eu vou testando medicações, tá? Para não precisar testar em animais vivos. Essa seria a ideia. E ainda terapia celular, que consiste na substituição de células doentes por células saudáveis. Imagina uma lesão na minha medula espinhal, eu deixo de ter a mobilidade de alguns membros, posso ficar paraplégico, tetraplégico, e aí eu posso consertar esse tecido adulto, essa medula espinhal, colocando uma célula-tronco. E aí, quando ela está do lado de uma célula, ela se reprograma e vira célula nervosa que passa a conduzir um impulso elétrico naquela região que está danificada. Então, essa seria a ideia das técnicas com células-tronco. Legal, né? Então, é isso que a gente tinha para a gente conversar hoje. Super legal. Uma área muito bacana de se trabalhar. E ainda mais quando a gente pode ajudar o ser humano dessa forma, né? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente se encontra e aí eu tiro todas as dúvidas que foram surgindo, vai anotando as perguntas que você teve, né, durante a minha fala, durante a minha explicação, e depois a gente conversa um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Ó, fiquem com Deus e a gente se encontra. Até breve. Tchau, tchau.